Olá a todos, bem-vindos mais uma vez à próxima aula. Na aula anterior nós vimos o comando while, que você verificou que pode ter condições infinitas, né? O famoso loop infinito, se você não tomar cuidado. Está aqui na tela o exercício anterior. E agora nós vamos aprender um outro comando, o for. Esse comando funciona parecido com o while, porém você consegue definir um valor de início dentro dele, embora não seja obrigatório. Ou seja, definir uma condição para que o bloco de dados continue executando. E definir uma ação cada vez que o bloco terminar e for inicializado novamente. Esses três blocos de informações são separados por ponto e vírgula. Parece complexo, né? Mas vamos ver um exemplo prático sobre isso. Vamos manter aqui o contador, iniciando a variável com 0. Nunca esqueça de inicializar com alguma coisa, não importa o que seja. Vamos tirar o sair. Vamos tirar o while também. Já não faz mais sentido manter esse bloco. Muito bem. O que é o comando for? O for ele tem ele tem três conjuntos de instruções. Então, a sua primeira instrução são os inicializadores. Então, vamos colocar contador igual a 1. A segundo parâmetro, o segundo argumento é a condição de saída do for. Então, vamos colocar contador menor que 10. E a terceira condição é o que ele vai fazer toda vez que ele executar uma vez. Cada vez que ele executar, isso daqui é um looping. Ele vai ficar executando enquanto a segunda condição for verdadeira. Mas a cada vez que ele passar ali, eu quero que ele some 1 no contador. Aqui. Vamos botar um print aqui. Print. Contador. Porcentagem de. Por a linha. Contador. Então vamos lá, eu vou tentar ser mais claro. O comando for tem três argumentos. O primeiro argumento são as inicializações, que é o que está aqui, contador igual a 1. O segundo argumento é a condição verdadeira ou falsa para que o for continue executando. No caso aqui, enquanto o contador for menor que 10. E a terceira condição é o que ele executa toda vez que ele executar uma vez o comando for. No caso aqui, ele vai executar 9 vezes. Então, a cada vez que ele for executar, a primeira vez, ele executa esse terceiro argumento, que no caso está somando no contador. Vamos ver isso na prática? Está executando, como sempre demora um pouquinho. Olha lá, ele mostrou de 1 a 9. O que ele fez aqui? Ele começou o contador com 1. Aí qual foi a segunda coisa que ele fez? Ele checou se a condição era verdadeira. A condição era verdadeira? Então dá o printf. Terminou de dar o printf, ele vai para o terceiro argumento. O que eu faço aqui agora? Soma 1 no contador. Ótimo, somou 1 no contador, aí ele volta aqui. Aí ele esquece a primeira condição. Agora, a partir da segunda execução do for, ele só vai prestar atenção na condição de saída e no terceiro argumento, que é execute quando o laço terminar. Então, ele executou a primeira vez, o contador era 1. Aí ele verificou, o contador é menor que 10? Então executa esse bloco de código aqui. Terminou de executar? Execute o terceiro argumento do for, soma 1 no contador. Aí, somou no contador? Somou. Agora verifica, a condição aqui, ela está satisfeita? Ela é verdadeira? Então continua. Então virou 2 aqui o contador. E assim sucessivamente. Achou complicado? Ele faz mais ou menos a mesma coisa que o while, só que ele tem mais argumentos. Porque se viu que fizemos a mesma coisa do while, só que com menos linhas. Ao invés de ficar fazendo while e um monte de coisa, nós fizemos dessa forma. Vamos adicionar o if do while anterior para ver o resultado. Então aqui, contador, tinha um if aqui no final do while, lembra? No bloco. If, contador, é igual a 5. Então, contador igual a 10. Nesse caso, eu fiz o contador atingir o limite para sair. Então, ele vai executar. Quando for igual a 5, o contador vai virar 10. Aí ele vai lá para cima. Aí o contador vai somar mais 1, vai virar 11. Aí ele vai checar a condição. O contador é menor que 10? Não. Então, vamos sair.
Vamos ver isso na prática. Se você estiver achando dificuldade nos comandos for, while, switch case, if, faça exercícios. Tá vendo aqui, ó? Ele foi até o 5, aí ele imprimiu, ele falou que o contador agora virou 10. Aí quando terminou o bloco, ele foi na terceira condição e viu o que tem que fazer lá. Tem que somar 1 no contador. Agora de 10 virou 11. Aí ele voltou na segunda argumento e falou: a condição menor que 10 está satisfeita? Não, não está. Então cai fora. Você entendeu? Ficou claro isso? Às vezes pode ser que não tenha ficado claro, mas aí você tem que fazer exercícios para entender melhor como funciona. Vamos adicionar mais complexidade para ficar igual o while. Lembra que o while tinha duas variáveis para sair? Então vamos lá. Int char sair igual a n, maiúsculo. Meu n maiúsculo é só uma convenção, você pode colocar minúsculo. Aí vamos lá, contador igual a 1. Então, se contador for menor que 10, cai fora. E... apareceu um caractere estranho aqui. E... opa! Tá fora. Dentro, tem que estar dentro do ponto e vírgula aqui. E... sair diferente de S. Então, se o contador for menor que 10 e sair for diferente de S, continua fazendo. Caso contrário, cai fora. Então, vou mostrar contador, contador 5. Só vamos mudar aqui. Vamos executar do jeito que está. Tem uma mudança que eu tenho que fazer, mas não vou fazer. Vamos executar do jeito que está. Opa, ele foi até 5. Por quê? Porque a condição aqui diz que o contador é igual a 10. E a condição não, o parâmetro aqui diz que o contador agora vale 10 quando chegar a 5. Aí ele verificou aqui, contador é menor que 10 e sair é igual a S? Não. Tem uma das condições que foi falsa aí, no caso o contador. Vamos fazer uma alteração rápida aqui. Sair igual a S. Maiúsculo. Vamos executar. Olha lá, de 1 a 5. Viu? O mesmo comportamento do while. O comando for é cheio de não obrigatoriedades. Por exemplo, você pode escrever o for desta forma aqui. Vamos escrever aqui. Nenhum dos 3 parâmetros, inicializador, condição de saída e pós-execução, é obrigatório. Você pode fazer isso aqui, ó. Bom, o que significa isso? Significa loop infinito. Ele não tem condição de entrada, quer dizer, ele não fez nada no início, não precisa. Não tem condição de saída e também não faz nada quando terminar o bloco. Vamos executar. Dificilmente você vai ver esse tipo de coisa, tá? Mas pode acontecer. Talvez o cara, ao invés de colocar o while, colocou o for. Olha lá, ele só imprimiu 0 sem fazer nada, porque não está somando nada ao contador, né? E está em looping aqui. Então, Ctrl C, encerrou. Eu nunca vi ninguém usar esse formato, salvo assim, às vezes o cara não quer usar o while, quer usar o for, porque em algum momento o for tinha um monte de argumento, aí para não reescrever de novo ele só fez isso. Em algumas situações específicas pode ficar lendo um dispositivo também, infinitamente, até que ele mande você parar. Ou seja, depois que você lê o dispositivo, é que você vai saber se ele pediu para parar ou não. Um exemplo disso é teclado. Talvez, instrumentos, talvez, você precise de um loop infinito nessa condição. Você tem que, quando você digitar alguma coisa, é que ele vai sair. Enquanto isso, ele fica no loop infinito. Pode ser. Tenha em mente que quanto mais você proteger seu código contra looping infinito, melhor. Vamos parar o for sem interferir na condição. Então vamos lá. Vamos voltar como estava. Estou dando Ctrl Z aqui. Contador menor que 10, diferente sair, tá, vamos imprimir contador. Esse contador é igual a 5 e sair igual a diferente de S. Só que tem uma condição específica aqui que eu quero que ele saia, mas eu não quero alterar o conteúdo das variáveis, não quero mexer no sair e não quero mexer no contador. Há um comando que você vai lembrar dele do switch case, que é break. Esse comando faz com que seja encerrado o for neste ponto.
Assim você pode, pode utilizar no while também. Se você tiver o while, você também pode usar o break dentro dele. Aqui nós estamos usando o for, mas no while funciona da mesma forma. Então vamos executar. Ah lá, ele foi de 1 a 5. Por quê? Quando chegou a 5, eu mandei dar um break. Para. Ficou claro essa condição? O for ficou claro? Você tem um argumento de inicialização, um argumento de verificação se continua ou não o loop, e comandos que você pode executar quando o bloco executar, todas as vezes que o bloco executar, você executa um comando à parte ali, que no caso você somou no contador. Você poderia tirar esse aqui, ó. Vamos tirar o contador daqui. Tá vendo? A terceira condição ficou vazia. Só que em algum momento o contador tem que estar, né? Então vamos colocar ele aqui no final. Contador, mais. Ponto, vírgula. Vamos executar. Tá, ele teve exatamente o mesmo comportamento. O for, ele tem 3 argumentos. Se você tira um dos argumentos por algum motivo, a não ser que você não precise mais dele, você tem que colocar ele em algum lugar. Ele não pode ficar perdido. Aqui somava 1 no contador, ele tem que continuar somando em algum lugar, ou dentro do bloco ou no próprio for. No caso do while, ele não permitia isso. O while você tinha que colocar dentro do bloco, obrigatoriamente. No for, você pode fazer a execução de de alguns comandos dentro aqui do terceiro argumento do for. Então tem que prestar muita atenção nisso. O for é o mais utilizado. O while é quando você tem uma condição específica, geralmente você usa o while. O for, quando você tem algum tipo de contador que você quer trabalhar em cima, por exemplo, você tem uma matriz com 50 registros, você não vai ficar usando o while e contador. Pode usar, não tem problema nenhum, mas em geral o pessoal vai gostar de usar mais o for, que é mais claro que o for está fazendo uma contagem de uma lista. Toda vez que você vê um for, provavelmente tem uma lista envolvida. Quando você vê um while, tem uma condição envolvida que, na maior parte das vezes, não será uma lista. Isso você vai pegando com o tempo, não fica preocupado com isso agora. O looping infinito que eu já te falei, né? Que você coloca sem o argumento, sem o parâmetro 1, sem o parâmetro 2, sem o parâmetro 3. Esse é o looping infinito. Tá aí. Como no comando for nenhuma das 3 instruções é obrigatória, vamos brincar um pouquinho com isso. Então, contador aqui, vamos botar 1. Vamos tirar aqui a primeira. Como eu coloquei 1 no contador lá, eu não preciso fazer nada aqui, porque antes ele inicializava com 0, certo? Então vamos tirar a primeira argumento de execução e vamos colocar o contador aqui. O modo mais clássico em for, quando você tem índices envolvidos, é você só colocar o contador no terceiro argumento. É muito mais claro para o desenvolvedor. Isso aqui é uma lista que está sendo executada. Vamos tirar a condição do if aqui, já está me enchendo o saco esse if. Vamos tirar. Então vamos executar. Indo lá, vamos lá. Opa, imprimiu de 1 a 9. Por quê? O contador começou com 1, o for eu não coloquei o primeiro argumento de inicialização, então ele não fez nada. A condição de verdadeiro ali, que é menor que 10 e sai diferente de S, está lá. E está somando 1 toda vez que termina o bloco de código. Muito bem. Vamos fazer mais uma brincadeira aqui. Contador igual a 0. Eu não vou botar. Eu ia colocar o primeiro argumento aqui, mas não vou. Esqueci de colocar ele, tá? E vamos tirar a condição de contador aqui. Só que tem que colocar em algum lugar. Não pode ficar perdido, senão fica em loop infinito. Se você acha que não, faz o exercício aí e não coloca ele.
Executando. Tá aí. Imprimiu, só que imprimiu de 0 a 9. Por quê? Porque eu não botei contador 1 no início do for. Eu esqueci. Vamos fazer aqui. Vamos supor que eu tenha errado mesmo, então vamos fazer direito aqui. Contador igual a 1. Executando novamente. Tá lá. Imprimiu de 1 a 9. Muito bem. Vamos fazer mais uma brincadeira aqui. Contador igual a 0, saída igual a n. Vamos tirar a condição de saída. O que vai acontecer? Ele vai ficar no loop infinito aqui, porque não tem condição de saída. Mas eu quero que o contador some 1 toda vez que terminar o bloco e começar outro. Só que aí, o que eu falei? Quando você tira um argumento do for, acho melhor você substituir por alguma coisa lá embaixo. Então, vamos colocar if contador é maior ou igual a 10. Então, break. A condição de saída está dentro do bloco, não está mais ali no for. Executando. Aí, imprimiu, só que imprimiu de 1 a 10. Por quê? Isso está um erro. Eu errei. Não tem que ser maior ou igual a 10, tem que ser só maior. Ah, por isso que eu fiz uma alteração e um pequeno teste. Estava errado. Ele não tinha que imprimir o 10. Então, se o contador for maior que 10 e 10 não é maior que 10, vamos lá. Opa, imprimiu 11. O que aconteceu aqui? Outro erro. A condição não era sempre menor que 10? Por que eu coloquei errado aqui? Não, eu fiz errado, eu esqueci. Não, é menor que 10. Lembra que a condição era se contador menor que 10? Por isso que tem que fazer pequenas alterações e testar o trechinho do código que você está fazendo. É sempre importante. Executando. Contador igual a 1. A condição aqui, no caso, tem que ser 9. Por quê? Porque 9 não é maior que 9. 10 é maior que 9. Então, vamos executar aqui, sempre fazendo teste. Também não é. Por quê? O contador tem que ser maior ou igual. Na condição para sair, ele tinha que ser menor que 10. Mas para funcionar aqui embaixo, o menor que 10 tem que ser maior ou igual a 9. Essa é a condição para saída aqui dentro do bloco. Agora imprimiu certo. Você viu que eu fiz um monte de teste aqui no if? Eu coloquei menor que 10, depois coloquei menor igual, depois coloquei maior, depois coloquei... Você viu a dificuldade que teve para chegar no resultado certo colocando o if aqui embaixo e não colocando ele no for? Essa é a vantagem do for. Porque você teve aqui embaixo pensar um pouco mais em qual condição ele tinha que entrar para poder sair do looping. No for, a condição estava muito clara. O contador tem que ser menor que 10. Acabou. Aqui eu tive que pensar, pô, o contador ele tem que ser menor que 10. Tá, mas se for menor que 10, o 1 é menor que 10. Ele só vai acertar uma vez. Pô, mas não, então tem que ser menor ou igual. Não, aí também não funcionou. Pô, não, tem que ser maior. Pô, mas aí 10 não é maior, então ele vai até 11. Pô, mas menor ou igual, maior ou igual. Não, mas maior ou igual também não dá, porque tem que ser até 9. Você viu a dificuldade que teve para fazer a condição de saída do for? Então, o segundo argumento do for ali, ele é muito mais claro para você fazer isso. Pronto, né? Vimos vários exemplos de como funciona o comando for. Se você ainda tiver dúvidas, pegue os exemplos, altere-os e veja o comportamento deles. Veja também outros exemplos na internet. Essa aula vai ser um pouco mais curta porque o comando for, como ele é cheio de opções e nenhuma delas é obrigatória, reveja esses exemplos aqui, faça os testes e depois nós voltamos na próxima aula. Tudo bem?
Por enquanto, né, foi isso daqui. Por favor, não esqueça de dar um like, compartilhar o vídeo, inscreva-se no canal e clique no sino para receber atualizações. Por enquanto, muito obrigado.